Elementais por trás da sexualidade humana. Vejo que tudo é força elemental, tudo é atômico. Cada átomo é uma inteligência, um micro-universo. Alguns vivem como o homem em sociedade, uma sociedade atômica, e alguns são individuais. É os casos de elementais que se afastam da fonte e comunicam átomos físicos a também sair das regras, erros, andar sem placas. É o que a gente chama de cânceres. Mas na sexualidade humana é muito interessante como isso funciona, exatamente como tudo funciona. Veja, eu vou ter que dar-vos exemplos táteis, comprováveis, de 3D, para vocês poderem me entender, para mim ser legível para vocês. Pegue um eletrodoméstico como a geladeira. Quando você abre aquele compartimento chamado congelador, você verá ali cristalizações do próprio ar que congela. Você imagine que o seu congelador, aquele compartimento, é o seu veículo mental, a sua película do pensamento, que converte ideia em pensamento humano. Por estar em atividade frequencial baixa, isso produz frieza, frio, gelume, podemos assim dizer. Isso atrai o ar e convida-o a cristalizar. Você verá o ar solidificado. Com o pensamento é a mesma coisa. Esse compartimento refrigerador das ideias é chamado de mental. Ele atrai átomos de ideias e cristaliza nele pensamentos, que a gente vai chamar de pensamentos humanos, raciocínios. Agora você pega um outro exemplo. Você fez uma fornalha. Você juntou madeira é carbono, é combustível no fogo, mas o fogo não se basta apenas com carbono. Vamos comparar essa fornalha com o desejo. Nesse caso, sexual, humano. O carbono, a madeira, seria o toque do fogo nesse. Seria quando a gente toca. Mas apenas tocar não alimentaria o fogo. O fogo convida ao ar que está em seu entorno se aquecer. Esses átomos vêm e conforme se aproximam do fogo, seus núcleos literalmente explodem, liberando mais energia. Isso pode ser comparado com o desejo. No caso aqui, o sexual. Qualquer desejo pode também ser enquadrado nesse fator, nessa mecânica. Então, quando eu tenho um desejo sexual muito ativo, eu atraio átomos que liberam energia, agregam a essa chama, se fundem. Nos seus núcleos, vamos dizer que isso está acontecendo num astral, geralmente inferior, viu gente? Não confundimos. Nem todo o astral é campo de desejos. Ele é mais campo de visão do que desejo. Mas também está ali. Como, por exemplo, o mental é campo de audição e ao mesmo tempo é o campo de raciocínios. Devemos saber dividir isso. Então, o que acontece quando eu tenho um desejo que começa no tato é uma influência física para uma completude astral. Através do tato, eu potencializo isso com o desejo. Eu desejo. Eu atraio átomos.
ao meu campo áurico, a proximidade comigo, com o meu corpo de desejos. Do meu corpo de desejos, há um intercâmbio com esses átomos astrais inferiores, que eles, como numa espécie de vampirismo psíquico, puxam de mim e eu puxo deles. É uma troca vampiresca. Só no eles pegar de mim aquela substância, aquele material, aquela matéria-prima do meu próprio astral, eles transfiguram numa forma conforme eu desejei. E o que são formas? O que são corpos? São aglomerados de átomos. O nosso corpo físico está constituído de milhões de elementais celulares físicos, com inteligências específicas, não se confundindo uns com os outros. Por exemplo, as células que fazem os tecidos ósseos não são as mesmas em consciência daquele que, por exemplo, se transporta pelas vias, nos sangues, nos líquidos, nos músculos, nos neurônios, nos nervos. Eles têm inteligências específicas. Mas há inteligências atômicas do meio que são serviçais ao homem. Tudo que ele deseja e tudo que ele pensa. Então eu penso, eu congelo, eu cristalizo. Vamos dizer, é o exemplo do congelador. Eu pego o ar, porque Vayu está ligado ao mental. E são átomos ligados ao espírito do ar. No eu cristalizar isso, vem um fator antagônico que é o calor. E vejam bem, astral é um plano aquecido, mental é um plano refrescado, tá? Ele é mais frio. Aí que vem essas intuições populares que diz assim, aquele ser é muito racional, portanto ele é frio, ele não sente. Não é bem assim, né? Porque uma hora ou outra ele vai sentir. E aquele que está fadado a mais sentir do que pensar, ele está perdido na chama das paixões. E também não é assim. Uma hora isso, né? Tanto é que a própria sexualidade ela tem um começo, um meio e um fim. Todo desejo é assim. Tanto é que você deseja de novo. Então isso é muito interessante. Então se plasma conforme o teu desejo, o teu pensamento, cristaliza uma forma com aglomerados, uma egrégora de átomos, né, independente, que acaba plasmando a teu favor, a teu serviço, a imagem do teu desejo que reveste um pensamento. Porque primeiro você faz a imagem no pensamento, depois você reveste da vida. Por isso que é emotion, o movimento. É um movimento no pensamento. Que deveria ser essa combinação, esse casamento de astral e mental, deveria se converter, na verdade, em sentimento. É sentir com mente, mente sentindo, pensando e sentindo ao mesmo tempo. O que a gente chama de desdobramento anímico, se for extrafísico. Então, no passado, na minha tenra juventude, eu já prático, assíduo da viagem astral. Eu, claro, na flor da idade, da puberidade, com os hormônios físicos, né, com toda a potência, se pensa muito na sexualidade nesses setênios, nessas épocas etárias. Eu quis pesquisar por mim mesmo, com experiência direta, como que o meu desejo, aquele desejo de adolescente, de jovem, acontecia na íntegra. E eu via vozes dando gargalhadas, né, lendo o meu desejo no plano astral. Isso inferior. Não quer dizer que a sexualidade seja inferior, é que a sexualidade ela foi feita por outros motivos que a gente conhece como procriação, né? Trazer almas para evoluir para a Terra, e não para a satisfação, né? Mero desejo. Eu vejo núcleos, pontos
não de luz, e sim escurecidos, porque se trata de um desejo muito mecânico. Ele não tem um anelo transcendente, uma sexualidade baixa. Me detenho a pensamentos, a criar, plasmar imagens, como a gente pode estar fazendo no corpo. Quando, por exemplo, o homem vê uma mulher passar, né, seus contornos e tudo mais, e grava aquilo como vrites. E vrites, gente, são elementais plasmando, assegurando que você vai reter aquilo como memória, para aquilo não passar despercebido. Então se formam esses vrites. Eu vejo que vrites, hoje eu sei que são vrites. Antigamente eu pensava que era apenas, né, elementais, mas são as mesmas coisas, né? Esses átomos se juntam e eles perguntam mentalmente para mim, porque eles têm uma certa consciência para aquele trabalho, e eu a minha consciência humana. Que forma você deseja? Então imagina, é como se você criasse aquelas bonecas. Sabe as bonecas que fazem aí, né, tem nos sex shops, que você tem um personagem e aquela boneca vai te satisfazer por um tempo, né? Até você ver que ela não é humana, que ela não é tátil, é até tátil, mas ela não é móvel, né? Ela não tem resistência para a coisa ficar mais picante, vamos dizer, na ideia deturpada daquele ser sexualmente desajustado. Então ele se forma como se fosse uma boneca astral, se vira para ti e te deixa fazer uso. Você sabe do que eu estou falando. Não usei necessariamente, obrigatoriamente, de um pensamento não é tão deturpado assim, a ponto de ser muito baixo, a ponto de eu poder acabar me prejudicando, né, energeticamente. Mas eu faço um pensamento normal, como um ser da minha sexualidade, do meu gênero, pensaria de uma mulher desnuda. Não necessariamente pornográfico, mas sim sensual. Para me ver o que acontecia. E eu via que aqueles átomos se juntavam e formavam, como acontece no útero com a mamãe. A mamãe, ela empresta átomos dela, você atrai através do ponto bindu, que é a primeira coisa que pulsa em você, com o pulso cósmico. Por isso que desde o começo, pelo ultrassom, a gente vê a primeira coisinha pulsando, é um protótipo de coração. Ele atrai matérias. Então, quer dizer, tudo faz o que o homem faz, e o homem faz tudo o que tudo faz. É a mesma mecânica. Um desejo é um átomo com uma informação, um pensamento também é, e ele atrai outros átomos. Por ele ter uma força elemental muito alta, ele atrai elementais inferiores, né? Como acontece aqui com a questão dos ímãs, os polos dos ímãs. Né? Podemos atrair limalha de ferro porque o ímã é maior e tem mais campo magnético do que a resistência que uma poeira de ferro, por exemplo, poderia exercer sobre o ímã. Então é a lei do mais forte. Então aquele átomo mais forte atrai. Então eu vi se plasmar aquela boneca astral. Não consumei o ato, mas eu vi como se forma. Eu enganei. É assim que você engana tendências, né? As ditas nidanas, os elementais. Eles se formam para ti e você os deixa literalmente morrer de fome, por inanição. Porque eles querem se alimentar, eles querem ter contato com o teu astral para poder ter trocas, né? Trocas de combustível, produto segundo demanda. Então é você se influenciando a si mesmo, não foi alguém que plantou ali aquela boneca astral. Você cogitou. Por exemplo, agora que eu estou falando com você, você pode ser o ser mais puritano que você acredita ser. Você pensou na possibilidade de fazer uma boneca astral. Ah, mas eu não sou, eu já passei dos 60, eu não tenho libido mais. Pode ter certeza que você não tem libido no corpo. Mas por você ter feito a imagem comigo, você provou que você tem uma libido astral. Que é possível, mesmo que você não tenha somatizado um desejo, vamos dizer, uma sensação física ligada à sexualidade. Mas lá dentro você concebe. Então, quer dizer, você criou isso. Eu estou lhe influenciando? Não. Você está usando da sua própria matéria-prima e da sua própria possibilidade. Eu só estou lhe lembrando.
Esse é que é o problema da influência. Não é plantar coisas, e sim lembrar coisas que já tem em você que você deveria esquecer, talvez. Ou não, né? Porque tudo é criação divina. Então não podemos, vamos dizer, reprovar nada a ponto assim de colocar fogo nisso, a ponto de querer fazer desaparecer, porque não acontece na íntegra. Então aqui vemos dois seres, né? O íncubo ataca a mulher e o súcubo o homem. E eles são nomenclaturas clericais que foi dada lá na Idade Média para elementais mal compreendidos. Eles vão tomar a forma humana. Como eu falei dos meus contatos com os elementais, eles tomavam forma. Se quiserem ser meus amigos, quiser ter contato mais presencial comigo, mais tátil, eles vão se transformar numa forma muito parecida com a minha espécie. Quando eles querem me assustar, eles mantêm a forma deles, né? Mas eles nunca conseguem manter a forma igual ao humano, porque eles não são humanos, né? Mas eles fazem a leitura energética, a tua assinatura, como o que você crê de padrões, né? Tem que ser humano, por isso que a gente antropomorfiza tudo, né? Um Deus tem que aparecer com alguma coisa de humano, mesmo que ele tenha 6 braços, entendido? Só que eles são abstratos, eles são força elemental. E aqui está eles mais especificados, geralmente com cornos, porque é um desacerbar, eles copiam nossa forma física. E os cornos, né? Geralmente eles não têm cornos, mas quando tem é porque é uma força, um desejo muito forte, a ponto que queremos uma réplica nossa lá fora, uma réplica de alguém que a gente tem um desejo, tem uma admiração, né? E eles copiam exatamente. Então vai ter os Nadies, né? Ida e Pingala e um Shushna holográfico daquele ser, uma cópia energética, porque tu linkou, tu puxou, que nem eu posso agora fazer download do material de vocês. Então eu faço o download da imagem de alguém no astral e no mental também, que vem exatamente a cópia. Então se lá tem 2 Nadies, né, Ida e Pingala, as colunas e mais uma coluna central, vai aparecer para mim muito real. E eu vou estar achando que estou diante daquele ser. Então eles lê o de lá que está sendo linkado, eles são como se fosse a onda que traz a informação na sua internet cósmica. E se plasmam exatamente como é um campo unificado, é um campo holográfico, eles podem manipular. O que é o elemental? É um manipulador do ambiente. Como eles manipulam aqui, tem os elementais físicos que são atômicos, que tu não vê. Eles manipulam o ar, movimentam o ar, trocas de ar quentes e frios. Eles fazem a planta crescer, você corta a barba, eles fazem crescer de novo, corta a grama, eles fazem crescer de novo. Então é uma luta incessante do homem querendo interromper as forças naturais da natureza, né? Forças naturais da natureza é boa, né? Mas as forças que elas estão programadas. É como se fosse um despertador que ele vai despertar de qualquer forma. Ele tem bateria própria, ele não está ligado na luz para você puxar. Então a gente não tem livre-arbítrio em quaternário, que eu digo é mente, emoção, vitalidade, corpo de ação, que é corpo físico, para modificar. O que a gente pode fazer é se misturar. O adequado é se misturar, né? Você não pode vencê-los, una-se a eles. Mas não quer dizer que você tem que estar criando aí, por exemplo, aparece um súcubo ou um íncubo para você dar, vamos dizer, crédito a ele e consumar atos. Não. O deixe voltar ao ambiente, que se você deixar, é a mesma coisa. O que é a morte? A morte é um voltar para o ambiente, é um desmembrar atômico. Você pode estar fazendo isso com esses elementais, de preferência que você não comece, né? Sentar e esperar, que é desidere, desejo, e não pensar. Pense outra coisa. Você não deixará de pensar nem desejar, só deseje coisas, qualifique-se. Esse é a vigilância dos sentidos, essa é a autonomia, apesar de limitada, que você tem em si. É de qualificar e não ceifar. Tá bom, pessoal? Que fique bem claro e que meus exemplos tenham sim mostrado que experiências geram experiências. Paz reverencial a todos.